Gente, você sabe que se falar de qual que é o Omnitrix mais poderoso, todo mundo vai falar Super Omnitrix, 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 definitivo. Aí todo mundo olha o cara que fala que é o definitivo e enfia a porrada nele. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente não conseguem admitir de que o Omniverse é bom. Mas tudo bem. Hoje o vídeo vai ser focado sobre o Super Omnitrix e eu vou contar algumas curiosidades que ele tem e de quem fez ele de verdade, tá? Eu sei que muitos vão falar Azimuth, aí um cara vai falar Albida, aí todo mundo vai enfiar a porrada nele também. Porque sim, todo mundo acha que quem colocou também... Eu acho que a maioria, porque eu pensava nisso quando eu assisti Ben 10 Supremacia Alienígena pela primeira vez. Eu pensava que quem colocou a função evolutiva no Super Omnitrix foi o Azimuth, mas depois ele se arrependeu vendo do que a função evolutiva era. Mas aí depois de alguns anos percebi de quem que fez colocou a verdadeira função evolutiva na porra do Super Omnitrix. Então nesse vídeo eu vou explicar de quem que fez o Super Omnitrix, de como ele funciona e que ele é um dos Omnitrix mais fracos de todos. E alguém vai me xingar e vai me enfiar a porrada se me ver na rua. Mas tudo bem, é a vida e eu vou ter que aceitar. Nossa, cara. Tá bom, só roda a vinheta. Então, você sabe que o Super Omnitrix é uma das versões mais fortes e ao mesmo tempo sendo uma das versões mais fracas do Omnitrix. Porque simplesmente o Super Omnitrix, ele foi feito, o núcleo dele, tá? O núcleo dele foi feito pelo Azimuth, só que o núcleo dele era muito estável. Então o Azimuth colocou ele lá no negócio, sei lá, protegia ele, blá, blá, e sei lá o que. Mas aí depois alguém foi lá, pegou o núcleo do Super Omnitrix e completou ele claramente colocando a função evolutiva. Se você pensou que foi o Azimuth que colocou a função evolutiva igual eu no passado, sim, eu era um asno lá no passado, eu era um burro do caralho, você está completamente errado. Porque na verdade quem que colocou a função evolutiva no Super Omnitrix foi o Albedo. O Albedo colocou a função evolutiva e assim se tornou o Super Omnitrix. Ele ainda completou o Super Omnitrix, mas obviamente como ele não é o criador definitivo do Omnitrix e nem do Super Omnitrix, obviamente que veio com falhas para um caralho, né? O que você esperava de um Omnitrix criado terminado por um Galvaniano que é inferior, que talvez seja o segundo Galvaniano mais inteligente de todo Ben 10. Mas o que vocês esperavam de um Galvaniano que não chega aos pés do Azimuth? Quem já assistiu Ben 10 sabe, tá? E eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero muito fazer tema de Ben 10. Eu sei que eu estava sumido, mas agora eu vou voltar, mas as minhas aulas já vão começar e eu vou tentar fazer o máximo de vídeo que eu conseguir. Mas eu queria que as aulas não voltassem e eu queria ficar aqui na de boa gravando vídeo pra vocês e ficar aqui de boa no YouTube, papapá e foda-se. Mas enfim, se ligar no Super Omnitrix, ele é basicamente um bracelete com um núcleo que o Azimuth fez dentro. Isso ficou estranho, né? Se eu falar de outra forma, ia ficar estranho. Basicamente, o bracelete do Super Omnitrix, quem fez foi o Albedo. E quem terminou o núcleo do Super Omnitrix foi o Albedo. Mas, obviamente, como o Albedo não estava satisfeito, ele colocou também a função evolutiva. O que seria a função evolutiva? Para quem não entende de Ben 10, basicamente, a função evolutiva é basicamente o neodarwinismo de milhões de anos teóricos sobre o pior cenário possível daquele alien do Omnitrix ou do Super Omnitrix. Basicamente é o pior cenário possível de milhões de anos num flash de segundos do Super Omnitrix pro alien. Então o alien, milhões de anos, ele vai ter que ser forçado a se adaptar no ambiente do pior cenário possível do ambiente e ser forçado a evoluir, né? A evoluir de jeito que eles não queriam. E é por isso que o Azimuth odeia isso, porque que é isso que é o objetivo. Não. É por isso que o Azimuth odeia isso, porque esse não é o objetivo do Omnitrix. O Omnitrix é trazer a paz para todos os aliens
e, sei lá, trazer a paz, só trazer a paz. E é por isso que ele odeia a função evolutiva, porque tá tudo no pior cenário possível em termos de guerras e todos os aliens têm que ser forçados a evoluir há milhões de anos forçadamente e ainda sobreviver ao terreno deles no pior cenário possível. Tipo, o Enormossauro, os Vaxasaurianos, no lugar onde eles moram é a Terra Dino. E a Terra Dino é quase tipo a Terra, só que lá é tipo uma espécie lá que não é seres humanos, são tipo dinossauros bípedes, aliens. Então imagina a Terra Dino, toda fodida, toda lascada. Só imagina a Terra Dino com um monte de rachaduras, com lavas, no pior cenário possível. De milhões de anos teóricos pro alien sobreviver e se forçar a evoluir. Imagina, tipo, se o exemplo que eu dei não ficou bom, imagina só o seguinte. Tem 2 enormossauros, um macho ou uma fêmea. Os 2 se reproduzem, criam um outro enormossauro. Ele vai crescer, encontrar uma fêmea, se reproduzirem. E esse vai ser o ciclo. Um outro enormossaurinho vai crescer, vai encontrar uma fêmea e vai se reproduzir. E aí ele vai criar outro filho que vai crescer, vai encontrar uma fêmea e vai se reproduzir. E esse vai ser o ciclo para todo sempre. Até nascer o último da espécie, que na verdade não seria o último, porque aí a gente tem os outros supremos, que eu também vou fazer um vídeo bem focado no futuro. Mas teria o descendente, que seria o Enormossauro Supremo. Que seria... Acho que você sabia, eu acho que deu uma bugada aqui. Nossa, deu uma bugada fodida agora. É isso, cara. Tipo, é isso, é função evolutiva. Isso vale pra todos os aliens do Omnitrix. Pra todos os aliens mesmo. Eu não tô exagerando. Todos. Tudo bem que na série a gente não vê todos os supremos de todos os aliens. Mas é pra todos, valem pra todos os aliens do Omnitrix. Até pros apoplexianos, que... Os apoplexianos são uma raça que não tem muita paciência. Então imagina... Aí já foi confirmado pelo Derek Joard que essa falta de paciência pelos apoplexianos já matou algum deles. Então já imagina no pior cenário possível de apoplexianos que não tem paciência e ainda morrendo por causa disso. E eles ainda tendo que ser forçados a evoluir. Então, mano, isso é muito tipo... Mano, sei lá, eu não consigo nem explicar. Isso é muito hardcore. É tipo você jogar qualquer jogo no hardcore. Tem que ser forçado a pegar o máximo de itens possível pra zerar o jogo no hardcore. Mas é isso, né, cara? Essa é a função evolutiva. E obviamente que o Omnitrix Albedo, o Super Omnitrix, foi o primeiro Omnitrix que a gente viu vermelho. Foi o primeiro. Muitos pensam que o primeiro Omnitrix vermelho do Albedo foi o recalibrado. Mas o recalibrado do Albedo que ele fez nem era vermelho, era verde, igual o do Ben. Até quando rola aquele negócio lá que o DNA deles, sei lá, o do Albedo foi corrompido, o Omnitrix dele nem fica vermelho. O único Omnitrix recalibrado vermelho que a gente viu, e olha que eu vou referir duas coisas aqui, que foi o do jogo, é Ben 10 alguma coisa que tá aí na tela, porque eu já esqueci o nome do jogo. Vocês podem ver que o Omnitrix do Albedo aí é vermelho, mesmo dentro do núcleo dele sendo verde. E no episódio que o Enormossauro Supremo foi introduzido pela primeira vez, vocês podem ver um erro aí na animação, que o Super Omnitrix estava com o Omnitrix vermelho recalibrado. Então, mano, então provavelmente se criou a coisa que o Omnitrix que o primeiro Omnitrix vermelho do Albedo foi recalibrado, mas não. Ele era verde. E o primeirão que o Albedo fez, que era vermelho, era o Super Omnitrix. Olha, agora falando bem sério, o Super Omnitrix tem um design incrível. Que design maravilhoso. Eu prefiro vermelho do que verde, mas é lindo também no verde. Mas a gente tem que acordar que ele, além de ser um dos Omnitrix mais fortes, ele é um dos mais fracos. Ao mesmo tempo que ele é forte, ele é fraco. Por que ele é forte e ao mesmo tempo é fraco? Tá, o motivo dele ser forte. O motivo dele ser forte
é que ele tem a função evolutiva. E a função evolutiva não necessariamente, mas no caso, né? É mais forte do que as transformações normais do Omnitrix. Isso é comprovado lá no episódio que o Enormossauro Supremo é introduzido. Que lá ele humilha o Enormossauro do Ben, que não tinha a função evolutiva. E era normal, ele humilha literalmente. Mas ao mesmo tempo ele é fraco por causa que ele não tem as funções. Ele não tem as funções que o Omnitrix recalibrado, clássico, definitivo tinha. Que é basicamente a autoproteção e o negócio lá de reparar os DNA quando todo mundo é tipo possuído lá pelos DNA aliens. Não tem nada disso. Tem nada disso. E ele é muito... E basicamente ele é fraco por não ter funções que todos os homens tinham. Que é reparar o DNA de aliens, que é a autoproteção e um monte de coisas. Mas o Albida foi muito inteligente dele colocar o controle mestre. Que eu acho que o Albida ele colocou o controle mestre só pra ele. Aí, sei lá, eu acho que não. Seria meio idiota, né? Tipo, o Albida colocar, tipo, o controle mestre, tipo... Não sei dizer. Mas lá no episódio do Espeta 3, que é canônico, né? O Albida é imbecil. Mesmo ele sendo galvaniano, o segundo galvaniano mais inteligente. Bem, como eu falei, é por isso que ele é fraco e forte. O forte é por causa das funções evolutivas e por ele ter a maioria dos aliens que o Ben já se transformou também. Esse é um dos motivos. Mas também tem o ponto negativo que seria aquele lá que eu falei. Ele é forte, mas... Vocês já ouviram, não precisa mais repetir. Então, é por isso. Eu não sei de muitas coisas sobre o Super Omnitrix, tá? É por isso que eu falei, ó, tem canais que explicam melhor que a função evolutiva e sobre o Super Omnitrix. Mas eu não sou um especialista em Ben 10. Eu sei que se vocês quiserem vir aqui entender tudo sobre o Super Omnitrix comigo, eu não vou saber explicar de tudo, tá? Porque eu não sou o maior explicador de Ben 10 de todos, não. Tem outros aí. Mas eu entendo um pouquinho, então eu posso falar. Eu quero também fazer um vídeo sobre o... Não, talvez. Eu vou fazer um remake de um antigo vídeo meu, do meu antigo canal que eu tinha. Que eu não vou revelar o nome, porque eu não quero passar vergonha. Porque era muito genérico o nome do meu canal, então eu quero que se foda essa informação. Mas, futuramente eu vou explicar de que vídeo era. E esse vídeo já estava gravado, eu estava indo editar esse vídeo, mas aí eu percebi que eu era um bosta gravando esse vídeo, porque a minha emoção era uma merda, eu estava malzaço, eu estava putaço da vida naquele vídeo, então eu decidi apagar e eu vou criar outro pro futuro. Porque eu estava puto no dia e eu estava muito bravo. Então, e eu também tinha acabado de acordar, Então, mano, apaguei aquele vídeo e vou fazer isso. Como vocês podem ver, esse vídeo aqui eu tô mais, tipo, energético, falando mais pra caralho. Então, mano, não se importa, tá? Esse não seria eu na vida real. Eu tenho amigos que conseguem comprovar que eu falando sou lerdo para um caralho. Isso aqui é só coisa pra câmera. Mas, cara, como vocês podem ver, o Super Omnitrix é isso. Ele é útil, mas ao mesmo tempo ele é inútil. Porque, tipo, ele é fraco. Muita gente que tipo, é fã das antigas séries, que, tipo, não consegue reconhecer o Omniverse e fica falando, não, o Ben de Supremacia Alienígena vai ser porque ele tem a função evolutiva, coisa. Mas o Ben de Omniverse já provou que ele tem aliens muito mais fortes do que um simples Supremo. E que também o Ben, ele também não se interessa muito mais pelos Supremos. Ele tá nem aí, porque ele sabe que agora, nesse novo Omnitrix, ele vai ter aliens fortes para um caralho. Ele não quer, ele não tá mais interessado. Então é por isso que ele não tem mais a função evolutiva. Ele também não quer, não tá nem aí. O Atômico é um belo exemplo disso, porque ele derrotou 2 Supremos e ainda fez um poderzão que, mano... mas aí você pode falar, mas ele apanhou do Vilgax do Malware. Mas já foi explicado que o Ben, ele não sabe usar o alien direito, tá? O Ben não sabe usar o alien direito. Então, se ele soubesse provavelmente mais sobre o alien, saber como usar ele melhor,
talvez ele venceria o Vilgax com o Malware. Mas assim, talvez. A gente não tem confirmação até porque o Omniverse terminou sem explicações. E aí foi passar por merda do reboot. Que os especiais deles são o único direito de falar que eles são um especial ok, não fede nem cheira. Então, cara, não vem com essa que o Ben de supremacia e venceria o Omniverse. Mano, o próprio Feedback já venceu um Supremo. Ele venceu não só o Supremo, que tipo, ele não é o Supremo mais forte. Mas assim, venceu, né? Venceu. Sugando energia ainda por cima. E olha que o Shock Squat não é um atômico, não é um feedback, é uma linha elétrica, um gorila elétrico. O Shock Squat venceu o terceiro Supremo mais forte de todos. O terceiro Supremo mais forte de todos. O Shock Squat, ele venceu o terceiro Supremo mais forte de todos. Tudo bem que o Albedo ele não usa tanto assim o Eco Supremo, mas mesmo assim, né, cara? É o terceiro é o terceiro Supremo mais forte. O segundo é o Gigante, o primeiro é o Grava Ataque Supremo. O Shock Squat ele conseguiu vencer o terceiro Supremo mais forte, que olha ainda por cima estava com o Albedo. E o Derek Jordan já confirmou que se, tipo, um alien... Tudo bem que ele confirmou lá com o atômico, né? Mas mesmo assim, vale por todos os aliens, porque o Albedo é muito mais inteligente. Que, tipo... Mano, se você vê isso... Mano... sei lá, cara. Eu vou ter que cortar essa parte do vídeo. Eu tô pensando, tipo... O Derek confirmou que se o Albedo tivesse o atômico, ele saberia usar mais do alien do que o Ben. Então a gente pode confirmar que isso até equivaleria também para os outros aliens. Porque o Albedo... Cara... Tô com sono. Porque o Albedo, ele é um galvaniano, né, cara? A espécie dele é pequenininha, do tamanho de um rato, mas ele é inteligente pra caralho. Pra quem não sabe, os galvanianos, ele tem 2 cérebros. Então, mano... Você pode pensar, tipo, o Albedo sabendo até que muitas coisas sobre o Eco Supremo. Tudo bem que ele não usa tanto, por isso que ele não aperfeiçoa o Eco Supremo. Ele só usou 2 vezes o Eco Supremo. No episódio lá que o Super Omnitrix é reintroduzido lá. No episódio de Omniverse. Daqui a pouco eu já vou falar como que ele foi reintroduzido. Ele perdeu pro Shock Squat, como eu falei. O Shock Squat ele derrotou o terceiro Supremo mais forte. E ele usou lá no segundo... Não havia mais os Bens. Segunda parte. E olha que ele nem tava usando nenhum poder do Eco Supremo. Ele só tava correndo atrás do Ben Prime. Se ele tivesse usado o Ben Prime, ia se ele fuder. Tá, agora vamos pra explicação. Como é que o Super Omnitrix foi reintroduzido no Omniverse? Basicamente, o Albedo substituiu o Ben. E ele ainda construiu um estabilizador de formas. Porque cara, supremacia alienígena, o Albedo, ele estava preparando o negócio para voltar para sua forma galvaniana. Só que o Ben, ele acabou atrapalhando e danificou o campo de força, que ia transformar o Albedo em forma galvaniana. E assim o Ben... E assim o Albedo ele teve a capacidade de virar aliens do relógio do Ben naquele momento. Só que aí ele só podia ficar pouco tempo. Então ele construiu um estabilizador de formas para estabilizar todas as formas dele. Então, cara, tipo, ele construiu o estabilizador de formas. E aí ele substituiu o lugar do Ben. Enganou o Hulk, né, que era o parceiro do Ben naquele momento, e prendeu todos que estavam ali no balcão, que ele ia pegar o cristal polimorfo, que eu já vou explicar da onde que veio esse cristal. O cristal, tá? O cristal polimorfo. Ele prendeu e ele achou o Espeto 13, que o Espeto 13 ele é canônico e ele estava com o cristal polimorfo.
Ele foi atrás do cristal polimorfo. Calma lá. Ele foi atrás do cristal polimorfo e conseguiu pegar o cristal polimorfo. Então, quando ele pegou finalmente o cristal polimorfo, ele colocou dentro do núcleo, que não tinha núcleo, né? Mas ele colocou dentro do Omnitrix dele. E agora eu vou explicar o que é o cristal polimorfo e o que ele fez para transformar o Super Omnitrix do Albedo, o estabilizador do Albedo, no Super Omnitrix. Que é basicamente o seguinte: ele fez isso daqui que eu vou falar. Basicamente, o Albedo, quando ele colocou isso dentro do seu estabilizador de formas, ele basicamente completou o Super Omnitrix, ele completou o estabilizador de formas do Albedo e agiu como um Super Omnitrix. Então, é isso. É só isso, uma explicação até que bem simples, né, cara? Mas, é assim. Ele completou o estabilizador de formas do Albedo e agiu como um Super Omnitrix. Não daria para o Ben fazer isso no seu Omnitrix definitivo. O Derek Duarte já confirmou que não daria. Mas que se ele conseguisse, todos os aliens que a gente... Não todos, né? Mas o macaco-aranha que estava com os 4 braços lá, ele teria os 4 braços, tá? Se fosse o Ben. Então, é isso, né, cara? Mas se ele conseguisse, mas não dá. O Derek Duarte já confirmou que só o estabilizador conseguisse. Então é isso, né, cara? E o Ben também não sente falta de ter um Supremo no Omnitrix. Também que a gente sente falta, né, cara? Porque o Supremos é uma ideia muito esperada no neodarwinismo, né? Da evolução não natural, mas é no pior cenário possível naturalmente. Então, mano, é muito da hora pensar nisso. E o cristal polimorfo, cara, ele tem... Eu não sei como falar isso, mas, tipo, ele é do planeta do Gosma, que é os polimorfos. Ele veio diretamente do planeta do Gosma. E a gente não sabe muitas informações sobre o cristal polimorfo, mas a gente sabe que ele completou o estabilizador de formas do Albedo e começou a agir como um Super Omnitrix. Então, mano, vocês já ouviram. Mas essas são as únicas informações que a gente tem sobre o estabilizador. A gente não sabe muito mais sobre o estabilizador. A gente só sabe isso. Mas a gente só sabe o seguinte, que ele veio do planeta do Gosma e que ele tem um negócio dos polimorfos. Então, não sabemos mais disso, por isso que se chama cristal polimorfo. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Eu acabei de voltar, então eu tô fazendo esse vídeo com carinho, por isso que eu tô falando com uma velocidade mais ou menos, porque eu ficava tipo, ai meu Deus, e é isso, curiosidades. Aí eu quero te fazer isso, aí eu Super Omnitrix é isso. Aí eu tô tentando falar, mas rapaz, também não me trabalho na edição, né, porra, que eu já sofri ano passado, então, mano, não quero sofrer aqui agora. Então falou e fui. Espero que você fique bem, tá, porque agora eu vou ter